Olá, querida Anete, muito obrigada por me receber. Então, queria saber sua história, como que você começou o tingimento natural, da onde que você é e onde estamos. Bem-vinda. Olá, Kiri, obrigada a ti. Eu sou a Anete, eu sou metade americana, metade portuguesa, mas eu nasci e cresci na Costa Rica. E o meu pai é entomólogo, então sempre cresci com muitas plantas, insetos e bichos à volta. Mas depois fui estudar nos Estados Unidos e foi lá, especialmente na universidade que fiz numa cidade, que di conta a falta de plantas. Então eu formei-me em Relações Internacionais, tinha uma grande ideia que ia fazer muito bom no mundo, ajudar pessoas no que for, então queria estudar e para virar-me. Tinha a ideia que o meu percurso profissional seria trabalhar em ONGs e fazer esse tipo de trabalho. E depois, quando comecei a trabalhar, foi muito intenso, porque eram muitas horas sentada ao computador e não conseguia. Fiquei muito deprimida e também sentia que não estava a fazer nada real. Estava a planear eventos e coisas assim, mas não saía nada daquilo concreto e faltava-me isso, faltava-me a conexão com as plantas. Então deixei o meu trabalho, a profissão, tudo e fui estudar sobre permacultura e agricultura biológica no sul-leste da Ásia. Então Tailândia, Laos, Vietnã e Malásia. E a ideia era que ia estudar sobre agricultura biológica e sistemas de comida sustentáveis e a fazer a ligação entre isso às relações internacionais. Mas depois veio a pandemia e isso forçou-me a ficar em Portugal, um sítio onde tenho família, onde tenho um sistema de apoio. E foi aí, nesses tempos, que um hobby de tinturaria natural que eu tinha começado enquanto viajava no sul-leste da Ásia e estava assim a ter esta crise de quartos de idade, que consegui mesmo pô-lo em prática. Enquanto viajava, fiz algumas experiências, mas era principalmente a ler. E felizmente há muita informação em inglês. É por acaso um dos grandes problemas que sinto, que pessoas que não falam inglês ou francês ou uma destas línguas não há tantos recursos, então sou muito afortunada em conseguir ler bem e aprender bem inglês. Então fui aprendendo, lendo tudo que conseguia ler e depois durante esse tempo de pandemia e em Portugal comecei a praticar muito, basicamente todos os dias, e foi essa conexão às plantas que eu tinha à volta que fez-me ter alguma paz mental durante esse tempo bastante complicado e que ao fim de mais de um ano de pandemia, com poupanças no mínimo mesmo a ter um momento muito difícil, não sabia o que ia fazer com a vida, o que queria fazer e estava sem poupanças, num momento onde ninguém conseguia trabalhar, basicamente foi que forçou-me para pegar em coisas que eu estava a atingir e levá-las a uma loja biológica. E foi por aí que comecei este trajeto. E foi aí que fundei Tinctorium Studio, que é onde estamos agora. Que foi construído há poucos meses e ainda está em construção e vai o tingimento natural e a vida é sempre um projeto em construção, em realidade. Há sempre coisas para aprender e para evoluir. Mas agora
o que tem vindo a desenvolver o trabalho, em realidade, eu trabalho o tingimento natural com a missão de sensibilizar as pessoas às plantas que estão a crescer à volta deles. Então, eu não tenho nada de background em desenho ou desenho de moda ou costura, textis, nada disso, mas tenho uma paixão enorme pelas plantas e coisas para partilhar e sinto que o tingimento natural é uma prática tão visual, tão intensa que mesmo agarra as pessoas. É difícil de não ter uma sensação de alma de coração a tingir rosa com folhas verdes ou laranja com folhas verdes, ou o que é, as cores inesperadas e a sua vida própria das plantas é uma coisa tão mágica que mesmo agarra as pessoas, que cativa sua curiosidade, seu interesse e que as faz mais sensível aos ecossistemas que existem à volta, seu impacto nesses ecossistemas, mas também como é que estas plantas podem ser aplicadas em muitas formas diferentes, não só para comer, mas só para atingir, mas para comer, para medicina, habitação, tudo isso. E é só uma pequena janela para começar essa educação e incentivar isso. Que muitas pessoas são. Eu cheguei a isto por essa sensação de sentir falta disso, e é uma coisa que todos temos dentro de nós. E quando pessoas começam a mexer nas folhas, a tocar elas, a trabalhá-las, quase que desperta uma intuição que todos temos, e é só falta de prática e de usá-la que falta. Então é isso que intento promover no meu trabalho. Então, dentro de Tinctorium Studio, faço peças de roupa que faço para a venda. Então, desse lado é mais do reaproveitamento de peças de deadstock e em segunda mão, que são dadas uma nova vida através dos tingimentos, e para mostrar, e também o meu outlet criativo onde consigo experimentar e assim deixar a criatividade fluir, e essa é a marca de Wear Tinctoria. E depois do lado mesmo de Tinctorium Studio é uma parte mais educativa, onde também há produtos e peças de roupa que acabam por contar uma história sobre essa planta, com o fim de educar as pessoas sobre as plantas mais comuns que temos na zona de Lisboa. Então, é para ali. Sim. Então, conta pra gente sobre, você faz mais ecoprint, esse é o maior foco. E então vamos ver suas peças, vamos ver o que você tem, fale sobre elas, tá bom? Sim. Então, para atingir as roupas, eu principalmente uso as plantas que estão em estação e abundantes. Então, raramente uso coisas secas e assim, só para. Nesse sentido, são roupas sazonais, por só são tingidas com o que está disponível nesse momento. Então, por exemplo, podes ver que no verão as peças são mais com as flores, coisas do jardim, peças mais felizes. Por exemplo, aqui, esta aqui é toda com as plantas, as flores que eu cultivo no jardim, que é principalmente a fonte de cor e de matéria-prima no verão. Depois, no inverno e no outono, as cores costumam ser um bocado mais escuras. Aqui, por exemplo, é tingida com casca de eucalipto, que está disponível todo o ano, especialmente no inverno, e folhas de grevillea, que é uma planta também, é uma árvore perene,
or evergreen, então nunca perde as folhas. Então Sim. é para essas plantas no inverno onde o jardim não está a florir e muitas plantas como os bordos e os carvalhos têm perdido as folhas, ainda está disponível. Outros temas, por exemplo, nesta peça são 3 plantas, então eucalipto, Bidens aurea e acácia, que são todas classificadas como invasoras. Mas, meu Deus, são lindas, tipo, então não necessariamente são invasoras, são mal entendidas e mal usadas. Então, assim, a peça incentiva a falar disso. Outras peças é só eu tive que podar a minha árvore de pimenteira falsa e estão a fazer construção de ribeira lá fora, e queria aproveitar as folhas de Bidens enquanto não arrancavam nas obras que estão a acontecer. Então isto só foi o aproveitamento de matéria que tinha que ir no momento. Então esta peça tem mais a ver com o sítio e o lugar. Foi tingida com plantas só apanhadas na Serra de Sintra, que é um parque nacional. As folhas de carvalho vêm das árvores centenárias que crescem lá. O carvalho é a planta que tradicionalmente cobria mais área florestal em Portugal. E depois é tingido com a casca de eucalipto, que é agora a planta que cobre mais zona florestal em Portugal. Então é um bocado uma conversa entre estas duas espécies que acabam por ser as 2 espécies mais importantes no ecossistema português. Uma é do ecossistema original, digamos, e outra é da realidade de hoje. Então, falando um bocadinho disso e apanhadas todas na mesma zona. Então, esse é mais ou menos o meu trabalho. Também gosto de misturar técnicas, então eu trabalho principalmente o ecoprint. O ecoprint é o que me foco mais, mas gosto muito também de combinar com técnicas de tingimento, de shibori e tie-dye. Esta peça aqui, por exemplo, foi tingida com Araucaria primeiro, e os efeitos aqui para dar mais atração, atenção às impressões, foi feito com Stitch Shibori. Então, uma técnica de shibori onde se usa agulha e fio para fazer diferentes padrões e efeitos. Então, esta peça leva, digamos, 3 diferentes técnicas dentro do tingimento natural. E no que é mais criativo destas peças, gosto de brincar muito isso. Para explorar o mundo, porque as plantas têm tanta personalidade e nas diferentes maneiras de aplicá-las saem diferentes perfis delas. E é isso. Obrigada, querida. Trabalho lindo. Você gostaria de deixar alguma mensagem, falar alguma coisa sobre o tingimento natural e sua vivência com isso? Sim. Fico muito feliz que o tingimento natural está a ter assim uma renascença, mas também acho importante falar que só porque é natural não quer dizer que é sustentável. E sinto que isso é muito importante para não entrar num greenwashing com o tingimento natural, e o tingimento natural não ser um término que acaba por não significar nada. Não é uma prática que pode ser aplicada num sistema de fast fashion ou dos valores que temos agora, que está sempre com tendências novas e coisas assim. Tem que ser mesmo uma prática que nos faz valorizar o que temos à volta, que nos faz mesmo internalizar que a natureza tem tudo o que nós precisamos, nós só precisamos tomar conta dela. Mas facilmente podemos ir apanhar todas as flores para fazer um tingimento natural. Isso já não é sustentável. Ou se estamos a ir assim numa procura louca para uma planta rara que não existe muito,
para mim já perdeu o propósito. Então é só, sim, tipo, gostaria de não ver isso acontecer, como tem acabado por acontecer em algumas situações na medicina natural, com coisas como o ginseng e plantas que agora estão em perigo por causa do uso extremo, ou na comida selvagem, onde assim toda a gente ouve, então toda a gente vai colher a mesma planta do mesmo sítio e não deixa renovar para a próxima estação. Então é só isso. É um pouco do que eu sempre falo como uma coleta responsável, né? Não coletar tudo de uma mesma planta e que quando falamos de tingimento natural e de ser sustentável e ecológico, também tem muito a ver com o tamanho, né? Não, é impossível ser sustentável numa escala gigantesca, então, ou que tenta sempre reproduzir o mesmo padrão, porque a beleza do tingimento natural é ser único no sentido de que é irreproduzível, né? Então eu também vejo muito uma busca de, principalmente na impressão botânica, de impressões limpas, usando plástico para reservar e não ter uma impressão em cima de impressão, e também querer sempre conseguir o mesmo tom ou a mesma impressão, e isso, pelo menos, eu vejo muito no seu trabalho, e isso também conversa muito com os meus valores, no sentido de realmente abraçar o inesperado e aceitar e agradecer e reverenciar a cor que aquela planta nos deu, no sentido de que era isso que ela tinha para oferecer e cabe a nós trabalhar o nosso ego e aceitar. Isso, exatamente. É uma arte perfeitamente imperfeita e é uma prática em deixar ver o que acontece, ir adaptando ao que vai surgindo. Sim. Então, sim. Isso também, Filipe. Obrigada, amada. Muito obrigada por me receber, por me acolher. Um beijo. Prazer é meu.